Discussão única do projeto de lei do Executivo número 26/2018. Senhora presidente, só por questão de ordem, eu vou tirar uma dúvida aqui. Eu ia pedir a inversão da ordem dos projetos, por a gente votar a LOA primeiro, porque se a gente for adiar o IPMJ, votar as secretarias, pode ser que a gente tranque a pauta. Eu queria que o jurídico... Porque se a gente for adiar o IPMJ como a gente pretende, eu vou trancar a pauta da LOA. Doutor Rodrigo, segundo o regimento, nós temos a obrigatoriedade de votar os projetos vencidos. E então, hoje nós temos esses projetos que foi pedido o regime de urgência, todos estão vencidos. Por regimento, nós temos que votar esses projetos primeiro. Tá bom. E de novo, consultando a plenária, se nós iremos fazer as discussões dos 4 projetos das autarquias e depois votar separadamente. Eu gostaria de saber se a plenária ainda continua com essa posição direcionada no período da manhã. Então, os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Então, vamos ouvir a apresentação dos 4 projetos e fazer a discussão dos 4 projetos. Pois não, vereador Abner. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 26/2018, altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativos de servidor efetivo, as funções gratificadas, cria a Procuradoria da Fundação Cultural, o cargo de contador e dá outras providências da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Lê todos. Discussão única do projeto de lei do Executivo, número 27/2018, altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativos de servidor efetivo, as funções gratificadas, cria o cargo de contador e dá outras providências do Instituto de Previdência do município de Jacareí. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Discussão única do projeto de lei do Executivo, número 28/2018, altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativos de servidor efetivo, as funções gratificadas, cria a Procuradoria da Fundação Prolar, o cargo de contador e dá outras providências da Fundação Prolar de Jacareí. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Discussão única do projeto de lei do Executivo, número 29/2018, altera a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativos de servidor efetivo, funções gratificadas e dá outras providências. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Então, vamos à apresentação dos projetos. Boa tarde, senhorita presidente, vereadora Lucimar Ponciano, membros da mesa, senhores vereadores. Primeiro projeto do Executivo, número 26/2018, altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativos de servidor efetivo, as funções gratificadas, cria a Procuradoria da Fundação Cultural, o cargo de contador e dá outras providências da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu.
Tenho a honra de submeter à análise dessa egrégea Casa Legislativa o incluso projeto de lei que altera estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativos de servidor efetivo, funções gratificadas, cria a Procuradoria da Fundação Cultural, o cargo de contador e dá outras providências da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu. Inicialmente, cumpre informar que o projeto objetiva atender o disposto na ADIM, apresentada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na decisão judicial, foi determinado que o município reorganize sua estrutura administrativa em até 120 dias do julgamento. Dessa forma, o dia 6 de dezembro de 2018 é data limite para o cumprimento da decisão judicial, sob pena de prejuízo dos serviços ofertados à população. O presente projeto de lei extingue, cria e altera cargos de provimento em comissão, cargos de confiança de provimento por servidor efetivo, cria função gratificada e readequa as suas respectivas atribuições. Foram extintos cargos como o de assessor de imprensa, assessor comunitário e de gerentes. Foi criado no gabinete da presidência o cargo de diretor-geral com o objetivo de exercer as funções do presidente quando ausente e de fazer a direção das políticas governamentais da fundação. Foi também criado o cargo assessor com atribuições específicas de confiança e de assessoramento estratégico. Os cargos comissionados de diretor de eventos e diretor de patrimônio foram alterados para de diretor de departamento de provimento exclusivo de servidor efetivo do município de Jacareí, com atribuições objetivas de confiança e de direção. As gerências do museu e do arquivo foram alteradas para unidades de gestão, as quais serão geridas por um supervisor. Nesse sentido, foram extintos os cargos comissionados de gerentes e foram criadas as funções gratificadas de supervisor de unidade, a FGA, cuja designação é exclusiva de servidor efetivo. Todas as demais gerências foram extintas. A remuneração da FGA será correspondente a 50% do valor da referência CC2, atualmente de R$ 6.250,16, criando nova função gratificada. As demais funções gratificadas permanecerão com a mesma quantidade e atribuições. Além desta estrutura, cria-se a Procuradoria da Fundação Cultural, dotando-a de autonomia representativa e eficiente para responder aos anseios da Fundação no plano administrativo e judicial. As fundações do município de Jacareí são as únicas entidades que não contam com procuradoria própria e dependem da extraordinária extensão de serviços e malha de atendimento da Procuradoria-Geral do município, não conseguindo, assim, elaborar planejamento jurídico e atender a sua demanda de forma exclusiva. A Procuradoria visa ainda realizar atividade típica de assessoria jurídica e atender às novas funções que a Fundação Cultural de Jacareí tem assumido, tais como novas parcerias e grandes editais. Foi também adequado o CODEPAC em face das alterações propostas na estrutura administrativa. Por oportuno, foi ainda criado o cargo de contador e extinto na vacância o cargo de técnico de contabilidade, a fim de atender às necessidades da Fundação em face das alterações realizadas pelo Conselho Regional de Contabilidade. Destaca-se que o presente projeto de lei é mais uma ação no conjunto de medidas da atual administração, com o objetivo de valorizar o servidor de carreira e de realizar uma gestão eficiente. Cumpre ainda esclarecer que, a fim de atender ao disposto na referida decisão judicial, na elaboração das atribuições dos cargos em comissão, foram utilizadas as técnicas
legislativa e conteúdo de diversos acórdãos e instrumentos normativos. Ressalta-se que esse projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, incisos 1 a 3 do artigo 40, artigo 60, e incisos 1, 4, 9, 24 e 31 do artigo 61 da Lei nº 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí. Por fim, destaca-se que o anexo demonstrativo atesta que as despesas com a criação de cargos correrão por dotação própria do orçamento e serão suplementadas se necessário. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Projeto de lei do Executivo número 27/2018 altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança, privativos de servidor efetivo, as funções gratificadas, cria o cargo de contador e dá outras providências do Instituto de Previdência do município de Jacareí, o IPMJ, autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Tenho a honra de submeter à análise dessa egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei, que altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativo de servidor efetivo, funções gratificadas, cria o cargo de contador e dá outras providências do Instituto de Previdência do município de Jacareí. Inicialmente, cumpre informar que o projeto objetiva atender o disposto na ADIM apresentada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na decisão judicial foi determinado que o município reorganize sua estrutura administrativa em até 120 dias do julgamento. Dessa forma, o dia 6 de dezembro de 2018 é data limite para o cumprimento da decisão judicial, sob pena de prejuízo dos serviços ofertados à população. O presente projeto de lei extingue, cria e altera cargos de provimento em comissão, cargos de confiança de provimento por servidor efetivo, cria a função gratificada e readequa as suas respectivas atribuições. No gabinete da presidência, o cargo de assessor da presidência, o qual não atingido pela decisão judicial, teve apenas alteração na sua referência e quantidade. O cargo comissionado de diretor financeiro e diretor administrativo de benefícios foram alterados para de diretor de departamento, de provimento exclusivo de servidor efetivo do município de Jacareí, com atribuições objetivas de confiança e de direção. As gerências e os respectivos cargos de gerentes foram extintos, foi criada a unidade de gestão de investimentos, a qual será gerida por um supervisor. Nesse sentido, foi criada a função gratificada de supervisor de unidade, FGA, cuja designação é exclusiva de servidor efetivo. A remuneração da FGA será correspondente a 50% do valor da referência CC2. As demais funções gratificadas permaneceram com a mesma quantidade e atribuições. Por oportuno, foi ainda criado o cargo de contador e extinto na vacância o cargo de técnico de contabilidade, a fim de atender às necessidades da autarquia em face das alterações realizadas pelo Conselho Regional de Contabilidade. Destaca-se que o presente projeto de lei é mais uma ação no conjunto de medidas da atual administração, com o objetivo de valorizar o servidor de carreira e de realizar uma gestão eficiente. Por fim, destaca-se que o anexo demonstrativo atesta que as despesas com a criação de cargos correrão por dotação própria do orçamento e a estrutura proposta gerará uma economia em face da estrutura vigente. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito
13 de novembro de 2018, autoria Isaías José de Santana, prefeito municipal de Jacareí. Projeto de lei número 28/2018, altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativo de servidor efetivo, as funções gratificadas, cria a Procuradoria da Fundação Prolar, o cargo de contador e dá outras providências da Fundação Prolar de Jacareí. Inicialmente, cumpre informar que o projeto objetiva atender o disposto na ação direta de inconstitucionalidade apresentada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na decisão judicial foi determinado que o município reorganize sua estrutura administrativa em até 120 dias do julgamento. Dessa forma, o dia 6 de dezembro de 2018 é data limite para o cumprimento da decisão judicial, sob pena de prejuízo dos serviços ofertados à população. Foram extintos os cargos de diretor administrativo e financeiro, assessor técnico, assessor comunitário e de gerentes. Foi criado no gabinete da presidência o cargo de diretor-geral, com o objetivo de exercer as funções do presidente quando ausente e de fazer a direção das políticas governamentais da Fundação. Foi também criado o cargo assessor, com atribuições específicas de confiança e de assessoramento estratégico. O cargo comissionado de diretor técnico operacional foi alterado para diretor de departamento de provimento exclusivo de servidor efetivo do município de Jacareí, com atribuições objetivas de confiança e de direção. Todas as gerências foram extintas. Foram criados 2 departamentos essenciais de regularização fundiária e social, com apenas 2 diretores dentre os servidores efetivos, cuja demanda de serviços e necessidade de articulação das ações de planejamento e serviços de direção. Além desta estrutura, cria-se a Procuradoria da Prolar, dotando-a de autonomia representativa e eficiente para responder aos anseios da Fundação no plano administrativo e judicial. As fundações do município de Jacareí são as únicas entidades que não contam com a Procuradoria própria e dependem da extraordinária extensão de serviços e malha de atendimento da Procuradoria-Geral do município, não conseguindo assim elaborar planejamento jurídico e atender a sua demanda de forma exclusiva. A Diretoria de Regularização Fundiária visa dar maior sinergia às ações em face da nova realidade brasileira. Já a Procuradoria da Fundação proporcionará maior grau de autonomia da Fundação em relação ao município. A Procuradoria objetiva ainda atender às novas funções que a Prolar tem assumido e realizar a atividade típica de assessoria jurídica. Por oportuno, foi ainda criado o cargo de contador, a fim de atender às necessidades da Fundação em face das alterações realizadas pelo Conselho Regional de Contabilidade. Destaca-se que o presente projeto de lei é mais uma ação no conjunto de medidas da atual administração com o objetivo de valorizar o servidor de carreira e de realizar uma gestão eficiente. Por fim, destaca-se que o anexo demonstrativo atesta que as despesas com a criação de cargos correrão por dotação própria do orçamento e serão suplementadas se necessário. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2018, Isaías José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. Projeto de Lei do Executivo número 29/2018, altera a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativos de servidor efetivo, funções gratificadas
e dá outras providências. O presente projeto de lei extingue, cria e altera cargos de provimento em comissão, cargos de confiança de provimento por servidor efetivo, cria a função gratificada e readequa suas respectivas atribuições. Foram extintos os cargos de assessor técnico, assessor comunitário, assessor de comunicação, diretor administrativo, diretor financeiro, diretor técnico de planejamento e obras, diretor técnico de tratamento de água e esgoto, diretor técnico de operação e manutenção e de gerentes. Foi criado no gabinete da presidência o cargo de assessor com atribuições específicas de confiança e de assessoramento estratégico. Destaca-se que o SAAI é uma grande autarquia que cuida não só de obras, mas do fornecimento de água e tratamento de esgoto na cidade por 24 horas por dia, necessitando, portanto, que todas as diretrizes do presidente sejam cumpridas fielmente e em tempo real, sob pena de grave perda para o cidadão. No gabinete do presidente também foi criada uma unidade de controle interno, com o objetivo de melhorar a gestão da autarquia e de atender às determinações dos órgãos de controle externo. Foram criados ainda 4 cargos de diretor de departamento, de provimento exclusivo de servidor efetivo do município de Jacareí, com atribuições objetivas de confiança e de direção. O cargo de diretor comercial, que não foi atingido pela decisão judicial, foi mantido nos mesmos parâmetros. A gerência técnica de planejamento e a gerência técnica de projetos foram extintas e foi criada a unidade de planejamento e obras. As gerências foram alteradas para unidades, as quais serão geridas por um supervisor. Consoante, foram extintos os cargos comissionados de gerente e foram criadas as funções gratificadas de supervisor de unidade, FGA, cuja designação é exclusiva de servidor efetivo. A remuneração da FGA será correspondente a 50% do valor da referência CC2. As demais funções gratificadas permanecerão com a mesma quantidade e atribuições. Destaca-se que o presente projeto de lei é mais uma ação no conjunto de medidas da atual administração com o objetivo de valorizar o servidor de carreira e de realizar uma gestão eficiente. Cumpre ainda esclarecer que, a fim de atender ao disposto na referida decisão judicial, na elaboração das atribuições dos cargos em comissão, foram utilizadas a técnica legislativa e conteúdo de diversos acórdãos e instrumentos normativos. Por fim, destaca-se que o anexo demonstrativo atesta que as despesas com a criação de cargos correrão por dotação própria do orçamento, sendo que a nova estrutura representa economia de recursos. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para a apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2018, Isaías José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. O projeto está em discussão. De adiamento? Tem que pedir do IPMJ. Pediu o adiamento do IPMJ. O projeto está em discussão. Deixa.
Boa tarde à mesa, nobres vereadores, assessoria, servidores da casa, o público presente. Eu queria só dar uma conotação desses projetos que estão sendo... na verdade, eles estão tendo uma adequação para atender uma ação, né, do tribunal, referente à constitucionalidade, quando, em 2017, foi aprovado a apresentação da estrutura das secretarias públicas. E hoje foi encaminhada para casa, então, essa reestruturação para atender as autarquias, ou seja, as políticas públicas que não estão vinculadas direto ao Executivo. O IPMJ, Fundação Prolar, Fundação Cultural e o SAI. O que a gente tem que esclarecer e deixar bem claro é o papel. É notório que, quando se ganha a administração de uma prefeitura, o administrador ele tem que ter os cargos de confiança para direcionar e para dar conta do seu plano de trabalho, dos seus projetos, para o bem comum da cidade. Mas, diante disso, nós também temos os servidores efetivos, os funcionários que fizeram concurso e também se dedicam e servem à prefeitura. E quando a gente viu apresentado essa reforma, essa adequação, foi apresentado o impacto financeiro com algumas quedas. Então, o impacto financeiro diminuiu um pouco. E também o que tem de novidade na apresentação, nessa adequação desse projeto, foi a criação de uma função gratificada A. Ou seja, o funcionário concursado de carreira, ele terá uma oportunidade de ser escolhido, né, como que não deixa de ser semelhante a um cargo de confiança do secretário ou do prefeito, 50%. Daí tem umas exigências de escolaridade, superioridade, e será uma gratificação bem maior do que a gente tem, que vinha tendo, né, pela prefeitura. Por exemplo, a gente tinha o FG1, que hoje quase chega a R$ 900, o FG2 quase a R$ 600. Esse FGA vai subir bastante. E nós ficamos preocupados com isso, tanto que a gente conversou com o sindicato do SAI, porque o SAI também está o projeto de lei para ser votado, e também o sindicato de servidores municipais. A gente sabe, eu sou funcionária há 28 anos, e nós estamos vendo aí com o arroxo salarial, o nosso salário ele vem se defasando a cada gestão que passa. A cada crise econômica, o primeiro a ficar estagnado no direito salarial é o servidor público. Então, a gente está sentindo muito isso, tanto que hoje, na reunião, mais uma vez, nós, vereadores, nos comprometemos com o sindicato de estar discutindo com o prefeito a reforma administrativa dos demais cargos, porque até então foi feito uma recomposição salarial na referência 1, 2, 3 e 4. E quando a gente consegue chegar na referência 5, 6 e 7, nós já entramos nos concursados, concursos técnicos e cursos superiores, que também está defasado perante a gente pegar os salários das prefeituras vizinhas, os salários também está bem defasado. Tanto que nós vemos a dificuldade de médico, a dificuldade de um outro profissional quando se abre concurso público. Então, a gente já acertou com o sindicato, vamos cobrar bastante na administração pública, rediscutir essa questão, e nós não esquecemos de discutir com mais ênfase a questão dos cargos em vacância. Porque quando se foi feito o concurso, teve lá as exigências, teve lá as atribuições.
ele teve que atender às exigências, teve que atender à atribuição. Lógico que a modernidade chega, hoje a questão na rede pública tem muita contratação chamada, contratação de meios. Ou seja, eu não abro mais concurso para auxiliar de serviços gerais, para fazer a limpeza no setor público. Hoje, eu não abro concurso mais para um segurança, porque, segundo o tribunal, segundo muitas prefeituras, isso pesa no orçamento, mas nós sabemos que na terceirização acaba também tendo que pagar a prestação de serviço. E, então, nesses casos, o servidor que há 20 anos, que há 15 anos atrás prestou concurso, ele não tem culpa dessa questão. Que a gente entende que é questão até de justiça. Se subiu, se teve um aumento, um reconhecimento na referência 3, todos que estão na referência 3 deverão ter o mesmo reconhecimento. Independente se hoje a prefeitura não precise mais de fazer concurso para aquela função. Isso, no meu entendimento, é questão de reconhecimento. O servidor, quando prestou concurso, ele não tem culpa de ter acontecido isso. Então, nós vamos discutir muito com o prefeito. Nós sabemos que temos vários casos na referência 3 e 4 e temos também na referência 5 e 6. A gente pensando, parece que o prefeito não faz isso porque não quer. O prefeito trabalha com receita orçamentária. Então, eu acho que nós temos que buscar, a cada ano, conforme foi oficializado ao sindicato, e nós temos essa cópia desse ofício, a cada ano tentar cumprir o que foi apresentado nesse ofício. Então, houve o quebra na receita, não deu para cumprir? Ok, mas qual que é a proposta para a gente chegar nesse reconhecimento e valorização da mão de obra do servidor público? O projeto continua em discussão. O projeto está em discussão. Então, não havendo manifestação dos nobres pares, tá colocando as emendas acordadas na discussão com o sindicato. Então a gente vai começar então a votação da Fundação Prolar. Então vamos às emendas protocoladas por expediente da Fundação Prolar, por favor, Abner. Emenda número 1. Fica alterada a redação do anexo 1, denominação do cargo contador, atribuições do projeto de lei do Executivo número 28/2018, que altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, os cargos de confiança privativos de servidor efetivo
as funções gratificadas, cria a Procuradoria da Fundação Prolar, o cargo de contador e dá outras providências da Fundação Prolar de Jacareí, com o seguinte teor. De autoria da vereadora Lucimar Ponciano. Emenda 01 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 01 aprovada. Emenda número 2. No anexo 1A, cargos de provimento em comissão, constante do artigo 2º do projeto de lei em epígrafe, a quantidade para o cargo de assessor, referência CC2, fica reduzida de 3 para 2. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Mas aí a emenda número 3 é a próxima. Emenda 02 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 02 aprovada. Emenda número 3, do anexo 2. A emenda número 3 tem uma subemenda. Subemenda? Tem que votar subemenda primeiro. Vamos lá. Está na frente? Subemenda. Subemenda número 1, a emenda número 3. Foi retirada. Emenda 3. No anexo 2 do quadro das funções gratificadas à Fundação Prolar, constante da Lei número 6.155, de 2017, de 10 de outubro de 2017, fica acrescida a seguinte função gratificada: FGA, quantidade 2, gratificação 50% da referência CC2. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Emenda 03 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 03 aprovada. Emenda número 4, ficam suprimidos no artigo 1º do projeto de lei em epígrafe, que altera a lei número 6.155/2018, os artigos 44B e 44C. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano, vereador Abner de Madureira, vereador Fernando da Ótica Original, vereadora doutora Márcia Santos, vereador Fernando não assinou, vereador Dr. Rodrigo Salomão, vereadora Derbal Sodré, vereador Juarez Araújo, vereador Paulinho do Esporte, vereadora Sônia Patas da Amizade, vereador Arildo Batista, vereador Luiz Flávio, vereador Paulinho dos Condutores e vereador Valmir do Parque Meia Lua. Emenda 04 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 04 aprovada. Sem mais emendas. Tem mensagem modificativa. Tem que ler também. Mensagem modificativa 1. Após análise, observou-se alguns equívocos de digitação no projeto de lei número 36/2018. Altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativo de servidor efetivo, as funções gratificadas, cria a Procuradoria da Fundação Prolar, o cargo de contador e dá outras providências da Fundação Prolar de Jacareí. A fim de resguardar o propósito do referido projeto de lei, solicito as seguintes modificações. O artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O anexo 1 da Lei número 6.155, de 10 de outubro de 2017, passa a vigorar com os seguintes acréscimos e alterações. O artigo 3º passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Fica assegurada aos atuais ocupantes dos cargos extintos e que eventualmente sejam reconduzidos aos cargos de mesma referência ou de referência superior criados nessa lei, a contagem contínua do prazo para fins de aplicação dos efeitos estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Jacareí. Lei Complementar número 13, de 7 de outubro de 1993. Reitero meu voto de estima e consideração por essa casa. Autoria, prefeito do município de Jacareí, Isaías José de Santana. Emenda modificativa. Os que forem contrários, que se manifeste levantando o braço. Emenda modificativa aprovada. Só essa, presidente. Então, não havendo mais emendas, então vamos à votação do projeto na forma nominal. Como vota, vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota, vereador Luiz Flávio? Eu voto contrário. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos?
Favorável. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota vereador Arildo Batista? Quero justificar meu voto. Na primeira vez que nós nos deparamos com um projeto desse naipe, nós fizemos aqui algumas críticas de que havia sido feito, né, de afogadilho, que não havia se dado a devida importância e que teria problema, e teve. Agora, de novo, a gente percebe que há várias contradições que nos deixaram, inclusive, aí por um bom tempo fazendo um debate. É muito difícil para a gente, às vezes, acreditar que algum governante consiga fazer o trabalho sem a sua assessoria. Nós encontramos alguns problemas nesse projeto, que possivelmente terá novamente algumas alterações aí propostas pela Justiça. Eu vou votar com ressalvas, favorável, porque eu sei que é importante, mas considero que tenho quase certeza que haverá problema novamente da forma como está feito esse projeto. Como vota vereador Fernando da Ótica Original? Senhor presidente, só para justificar o meu voto também, eu penso com uma fala do vereador Arildo, porque, na verdade, nós já aprovamos aqui, lá em 2017, né, essas reformas que o prefeito fez, e eu disse naquela tribuna que eu não estaria aqui para atravancar o progresso da cidade. E votei favorável naquele momento, porém, vejo também que, nesse momento, pode acontecer novamente alguma intervenção da Justiça. Então, também voto favorável, mas com ressalva. Projeto de Lei do Executivo número 28, de 19 de novembro de 2018, altera a estrutura administrativa, os cargos de provento e comissão, cargos de confiança, privativos e servidor efetivo, as funções gratificadas, cria a Procuradoria da Fundação Prolar, o cargo de contador e outras providências da Fundação Prolar de Jacareí. Autor, prefeito municipal Isaías José de Santana. O projeto ele foi aprovado com 11 votos favoráveis e 1 voto contrário. Então, vamos ao próximo projeto, que é o projeto da Fundação Cultural de Jacareí. Vamos, então, à leitura das emendas. Emenda número 1, no anexo 2, funções gratificadas do projeto de lei em epígrafe, contendo referência à quantidade e gratificação, ficam alterados os valores de referência FG1 e FG2, que passam a ter, respectivamente, a gratificação de R$ 896,73 e R$ 613,96. Autoria vereadora doutora Márcia Santos. Emenda 01 em votação. Os que forem contrários que se manifestem levantando o braço, é uma emenda corretiva esta. Emenda 01 aprovada. Mensagem modificativa 2. Após análise, observou-se alguns equívocos de digitação no projeto de lei número 34/2018. Altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativos de servidor efetivo, as funções gratificadas, cria a Procuradoria da Fundação Cultural, o cargo de contador e dá outras providências da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu. A fim de resguardar o propósito do referido projeto de lei, solicito as seguintes modificações. O artigo 3º passa a ter a seguinte redação:
fica assegurada aos atuais ocupantes dos cargos extintos e que eventualmente sejam reconduzidos aos cargos de mesma referência ou de referência superior criados nessa lei, a contagem contínua do prazo para fins da aplicação dos efeitos estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Jacareí, Lei Complementar número 13, de 7 de outubro de 1993. Autoria: Isaías José de Santana, prefeito do município de Jacareí. Mensagem modificativa em votação. Os que forem contrários que se manifestem levantando o braço. Mensagem modificativa aprovada. Emenda número 2, artigo 1º, fica alterada a redação do anexo 1, denominação do cargo contador, atribuições do projeto de lei do Executivo número 26/2018. Autoria: vereadora Lucimar Ponciano. Emenda em votação. Os que forem contrários que se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Emenda número 3, no artigo 2º, emenda número 3, retirada. Sem mais emenda, presidente. Então, votadas as emendas, a mensagem modificativa. Então, vamos para a votação do projeto na forma nominal. Como vota vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota vereador Luiz Flávio? Contrário. Como vota vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota a vereadora Abner de Madureira? Favorável. Como vota a vereadora Aderbal Sodré? Favorável. Como vota a vereadora Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Projeto de lei do Executivo número 26, 19 de novembro de 2018. Altera a estrutura administrativa, os cargos de provento em comissões, cargos de confiança, privativos de servidor efetivo, as funções gratificadas. Cria a Procuradoria da Fundação Cultural, o cargo de contador e dá outras providências da Fundação Cultural de Jacareí. José Maria de Abreu. Autor: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto ele foi aprovado com 11 votos favoráveis e 1 voto contrário. Mas o PMJ vai cancelar, então eu vou anunciar já. O projeto do SAI, tem alguém que tem que fazer algum comentário? Do Rodrigo. O projeto do SAI. Dá para votar? Então, você tem que pedir, gente. Só esclarecendo, senhora presidente, é o IPMJ ou SAI? O IPMJ, que o SAI está fazendo O as IPMJ emendas. falta um requisito essencial, né? Que a ata- gente, IPMJ. nós não vamos aprovar nenhum tipo de projeto se não tiver a ata da Assembleia realizada pelo Conselho. Então, o Conselho é deliberativo, nós vamos pedir, estou pedindo adiamento do projeto do IPMJ. Então, colocando em votação a suspensão do projeto do IPMJ. Mas já está trancada. Mas não dá para a inverter a volta, ordem. né? Não pode. Pode?
Pessoal, vamos suspender a sessão por 5 minutos para aguardar, então, a inclusão das emendas do projeto do SAI. Por isso, retoma. Então, dando os segmentos, nós vamos, então, à votação do projeto de número 28, 2018, regime de urgência que altera a estrutura do SAI. Vamos à leitura das emendas. Emenda número 1, no anexo 2, funções gratificadas do projeto de lei em epígrafe, contendo referência à quantidade de gratificação, ficam alterados os valores das referências FG1 e FG2, que passam a ter, respectivamente, a gratificação de R$ 896,73 e R$ 613,96. Autoria, vereadora doutora Márcia. Emenda 01 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 1 aprovada. Aprovando a emenda 1, a mensagem modificativa foi... A modificativa 1 foi prejudicada. Mensagem modificativa 2. Após análise, observou-se alguns equívocos de digitação do projeto de lei número 37/2018, altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativo de servidor efetivo, funções gratificadas e dá outras providências do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI. A fim de resguardar o propósito do referido projeto de lei, solicito as seguintes modificações. O artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, a lei número 6.153, de 21 de setembro de 2017, passa a vigorar com os seguintes acréscimos e alterações. O artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Os anexos 1 e 2 da lei número 6.153, de 21 de setembro de 2017, passam a vigorar com os seguintes acréscimos e alterações. O artigo 3º passa a ter a seguinte redação. Ficam alteradas as seguintes nomenclaturas dispostas na lei número 6.153, de 21 de setembro de 2017. O artigo 4º passa a ter a seguinte redação. Fica assegurada aos atuais ocupantes dos cargos extintos e que eventualmente sejam reconduzidos aos cargos de mesma referência ou de referência superior criados nesta lei, a contagem contínua do prazo para fins da aplicação dos efeitos estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Jacareí, Lei Complementar número 13, de 7 de outubro de 93. O artigo 9º passa a ter a seguinte redação. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a linha E do inciso 1 e desdobramentos 3 e 4 da linha B do inciso 4 do artigo 3º, artigos 8º, 39, 60, 61, 63 a 73, 75 a 92, da Lei número 6.153, de 21 de setembro de 2017. Autoria, Prefeito Municipal de Jacareí, Isaías José de Santana. Emenda modificativa 2 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda modificativa 2 aprovada. Emenda número 2. Fica alterada a redação do parágrafo 6º do artigo 93 do artigo 1º do projeto de lei do Executivo número 29/2018, que altera a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, os cargos de provimento em comissão, os cargos de confiança privativo de servidor efetivo, as funções gratificadas e dá outras providências com o seguinte teor. Parágrafo 6º. A gratificação prevista neste artigo será de natureza transitória, sendo devida somente enquanto perdurar a motivação para a sua fixação e não se incorporará a remuneração mensal dos servidores que a perceberem e nem sobre ela incidirá qualquer outra vantagem pecuniária, exceto para o cálculo do adicional de férias previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Jacareí. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Emenda 02 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Emenda número 3. Fica alterada a redação do parágrafo 2º,
no artigo 94 do artigo 1º do projeto de lei do Executivo número 29/2018, parágrafo 2º, não se aplicará o disposto no parágrafo 1º desse artigo se o servidor apenas mudar de curso entre aqueles constantes na graduação exigida no artigo 55 e seus incisos desta lei, sendo de responsabilidade do servidor manter a unidade de gestão de pessoas ciente dessas alterações. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Emenda em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Emenda número 4, retirada. Emenda número 5, retirada. Emenda número 6. No artigo 1º do projeto de lei em epígrafe, que altera a lei número 6.153, de 21 de setembro de 2017, o inciso 2º do artigo 55 passa a ter a seguinte redação: possuir formação em nível superior dentro de sua área de atuação. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano, vereador Abner de Madureira, vereador Fernando da Ótica Original, vereadora doutora Márcia, vereador Dr. Rodrigo Salomão, vereador Aderbal Sodré, vereador Juarez Araújo, vereador Paulinho do Esporte, vereadora Sônia Patas da Amizade, vereador Arildo Batista, vereador Paulinho dos Condutores e vereador Valmir do Parque Meia Lua. Emenda 06 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 06 aprovada. Emenda número 7 foi arquivada. São essas emendas, presidente. Não havendo mais emenda, então vamos à votação do projeto na forma nominal. Como vota vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota vereador Luiz Flávio? Só justificando o voto, eu os poupei de não falar nos projetos anteriores, mas eu quero dizer que esses projetos que vieram à casa em regime de urgência, ela retira até o direito do vereador poder opinar melhor. Eu não consegui formar minha convicção em 1 hora, 2 horas de reuniões para vir aqui e votar um projeto de tanta complexidade que é a criação de 4 secretarias. Não concordo em aumentar o salário de assessor comunitário de R$ 4.000 para R$ 6,36, ao argumento de que não está condizente com o mercado. Hoje, o salário médio do brasileiro é por volta de R$ 2.200. R$ 4.000 é o dobro da média em que a maioria dos brasileiros ganham nesse país. Então, ao invés de aumentar para 4, eu acho que deveria de 6 cair para 4, porque a gente ainda estaria pagando o dobro do que os brasileiros e brasileiras ganham. Por esses motivos, um conjunto de elementos, eu entendo que essa aqui não é uma reforma, mas uma deforma administrativa. Logo eu, que sempre busquei o consenso, votação, hoje por estou gentileza, solitário, que já acabou o tempo de discussão. Votação do projeto. Hoje estou solitário e votarei contrário, respeitando a opinião dos meus colegas. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Projeto de lei do Executivo número 29, 19 de novembro de 2018. Altera a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, os cargos de provento, de comissão, cargos de confiança privativos de servidores efetivos, funções gratificadas e outras providências. Autor, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto ele foi aprovado com 11 votos favoráveis e 1 voto contrário. Colocando a discussão referente ao projeto projeto de lei executivo número 27 de 2018, de regime de urgência, que altera a estrutura administrativa, os cargos de provento em comissão, cargos de confiança, privativos do servidor efetivo, as funções gratificadas
cria o cargo de contador e dá outras providências do Instituto de Previdência do município de Jacareí, IPMJ. Autoria, prefeito municipal Isaí José de Santana. Foi solicitado pelos vereadores a suspensão desse projeto. Então, colocando em votação a suspensão para a próxima sessão, que tranca a pauta da próxima sessão, terá que ser votado esse projeto em primeiro lugar. Os que forem contrários a essa suspensão, que se manifeste levantando o braço. O adiamento foi aprovado para a próxima sessão. Então, o projeto de lei do Executivo número 27 de 2018, referente ao IPMJ, foi adiado para a próxima sessão. Não havendo mais matéria a ser tratada, e como trancou a pauta, então teríamos a lei orçamentária anual para ser votada pela segunda vez, também ficou para a próxima sessão. Não havendo mais matéria a ser tratada, agradeço a participação de todos os nobres vereadores, servidores dessa casa, público presente das galerias, senhores telespectadores da TV Câmara, que nos acompanham pelo Facebook, e, às 18h47, declaro encerrada a 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí.